Tudo bem, pessoal? Voltamos com mais uma chamada do autor e nessa chamada a gente vai falar sobre renúncia de receitas. Antes de eu entrar nos requisitos da renúncia de receita, quero te lembrar uma coisa que eu deixei de forma clara na obra Administração Financeira e Orçamentária 3D da editora Juspodium. O que é que eu deixei bem claro nessa obra? É que a renúncia da LRF é a renúncia que discrimina. Se a União, o Estado ou o município abre mão da arrecadação para todas as pessoas, para todos os contribuintes, isso leva a uma queda da arrecadação, mas isso não é considerado renúncia para fins de LRF. A renúncia para fins de LRF deve discriminar. Então a renúncia, ela discrimina. Beleza, esse era o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte: requisitos para que uma renúncia seja aprovada. O primeiro requisito que sempre deve ser observado seria a avaliação do impacto orçamentário e financeiro para o exercício de referência e os dois seguintes. Além disso, tem um maisinho aqui, essa renúncia tem que estar compatível com as regras da LDO. Compatível com a LDO. No caso federal, a LDO estabelece uma regra. Ela estabelece que o incentivo fiscal, que é uma renúncia, não pode ser superior a 5 exercícios. Beleza? Existem outros entes que estabelecem regras do tipo: a renúncia não pode ser superior ao período do PPA. Eu já vi de tudo, mas essas são as duas principais. Quando a gente chega agora no 2A, o que é que eu tenho para te dizer? 2A ou 2B? Eu posso ter apenas o 2A, eu posso ter apenas o 2B, ou eu posso ter os dois. Mas lembre-se o seguinte: eu sempre tenho que ter um. Agora, se numa prova vier, eu sempre tenho que ter o 2A? Não, porque eu tenho a alternativa 2B. Eu sempre tenho que ter a alternativa 2B? Não, porque eu tenho a alternativa 2A. E a 2A não é excludente com a 2B para fins de prova. Na prática acaba sendo. Vamos usar 2A e a 2B. O segundo requisito 2A é que os efeitos da renúncia foram considerados na LOA. Essa é a primeira parte. E a segunda parte seria medidas compensatórias. Medidas compensatórias de aumento de receita. Ou seja, nem sempre vai precisar de medida compensatória de aumento de receita. Por quê? Porque eu posso ter considerado o efeito na própria LOA. Então, quais são as formas de aumentar a receita? Criação de imposto, aumento de alíquota e ampliação da base de cálculo. Criação de imposto, você criou um novo imposto. A alíquota era 5%, passa a ser 10%. E ampliação de base de cálculo. É muito clássico quando a gente trabalha com, por exemplo, a contribuição de iluminação pública. Suponha que as pessoas que gastam até 20 kWh mês estão isentas da contribuição de iluminação pública. Como é que se amplia a base de cálculo? A partir do mês seguinte, apenas as pessoas que gastam até 10 kWh estão isentas da contribuição de iluminação pública. O que é que você acabou de fazer? Você ampliou a base de cálculo.
Porque antes as pessoas entre 11 e 20 kWh não pagavam a contribuição de iluminação pública. E agora elas vão pagar. Foi uma forma de aumentar a arrecadação. Beleza? Por fim, para a gente lembrar uma coisa importante, existem situações que você não precisa seguir nenhum desses requisitos. Primeira situação, renúncias de caráter geral. Segunda situação, alteração de alíquota do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF. Esses 4 impostos são impostos de caráter extrafiscal. Terceira situação e última, quando o custo de cobrança, o custo que você vai levar para cobrar algo, é maior do que o valor devido. Ou seja, o Estado, para cobrar algo, a dívida ativa, vai gastar tipo 50 mil. E o devedor deve 10. É melhor não cobrar isso. Então, se a União, de uma hora para outra, resolver perdoar as pessoas que devem 10 mil reais, não tem problema nenhum. Não precisa seguir nenhum requisito desse. Esse era o meu recado. Até a próxima chamada.